Salve, salve, gurizada! Vamos começar mais uma aula daquelas sobre o quinhentismo, gente. Esse que foi o primeiro século da nossa história literária. Eu acho que é importante vocês se ligarem no seguinte, tá, pessoal? Esse primeiro século aí, a gente tem que levar em consideração muitas coisas. Por exemplo, esse primeiro momento aí é um momento no qual chegam aqui os primeiros europeus e eles se veem diante de uma civilização que não escreve, né? Era ágrafa, a cultura indígena brasileira era ágrafa, não tinha texto escrito. Por conta disso, muito frequentemente, a gente considera que esse quinhentismo, esse primeiro século, não vai ter muitas obras literárias de grande valor, como direi, de grande valor artístico mesmo. Mas o que é importante? Pô, o que é importante é que a gente tenha a chegada dos europeus, esses europeus produziram diversos textos, alguns textos até classificados como textos artísticos, com a intenção de catequizar os indígenas através da arte, através da poesia, da música e do teatro e tal, e assim por diante. Esse primeiro século da nossa cultura, que a gente comumente chama de quinhentismo, ele vai ser marcado por alguns detalhes recorrentes, ou seja, detalhes que frequentemente a gente vai encontrar na nossa cultura posteriormente. Um dos primeiros detalhes importantes, eu queria chamar a atenção de vocês, esse quadro que vocês têm aí, a primeira missa no Brasil, tema da primeira missa no Brasil, de 1861, essa parte aqui da nossa imagem, ó, é uma imagem romântica da pátria brasileira recém-descoberta. Então, a natureza exuberante, os indígenas aqui vendo os padres erguendo a cruz e celebrando a primeira missa no Brasil, os europeus aqui no meio. Então, é importante a gente perceber que essa noção da primeira missa, ela vai ser, de certa forma, revista ao longo de toda a nossa história cultural de uma maneira geral. Aqui em 1948 a gente já tem um novo quadro do Cândido Portinari, um pintor modernista brasileiro, com uma outra visão. Nessa visão do Portinari, aqui a parte de baixo, ó, que vocês têm, a ideia é menos idealização, a ideia é mais umas formas, né, representando a natureza, as cores representando a natureza, do que propriamente dita aquela ideia romântica de idealização da pátria lá, daquele minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Outro detalhe igualmente importante é vocês pensarem o que estava ocorrendo lá na Europa ao longo do quinhentismo. E lá na Europa, como a gente viu, a gente tinha o renascimento cultural, uma exuberância cultural impressionante. Aliás, essa exuberância cultural, essa exuberância artística, ela na verdade, ela só reproduzia o que já estava ocorrendo também na área científico-tecnológica, né? Se vocês forem se lembrar, a gente falou ali de Leonardo da Vinci e tal, ou seja, a obra, né, da vida do Leonardo da Vinci anda lado a lado com a obra dos navegantes, a ciência, os avanços científicos que permitiram a invenção da caravela, essa nau aqui que varava os mares, tá? Então, o renascimento cultural, ele vai andar de mãos dadas com o renascimento, que é o renascimento artístico, tá certo? Então, a ciência, a tecnologia, gente, elas avançam muito durante esse período aí. Eu queria mostrar para vocês perceberem uma raridade, um filme de 1937, no qual já aparece a ideia do descobrimento. É o primeiro grande longa-metragem brasileiro de um diretor chamado Humberto Mauro e uma obra de 1937. Adivinha qual que era o tema? O descobrimento do Brasil. Nessa obra, nunca é demais ressaltar, a gente vai ter a colaboração de luxo do glorioso Villa-Lobos na trilha sonora, tá? Então olha só o que foi o primeiro filme, né? O primeiro grande longa-metragem brasileiro desse Humberto Mauro aí. Obra do modernista Villa-Lobos, à época já um músico consagrado no Brasil e no exterior, né? E aqui a visão
dos portugueses, aí os atores que representavam os primeiros portugueses aqui chegando, o primeiro contato do europeu com o silvícola, aí o astrolábio, né, gente? Pô, esse astrolábio aí era uma grande invenção dos portugueses, ó, esse astrolábio. E aqui já o momento da primeira missa aí, né? Eu fiz um corte ali, uma edição só para vocês se ligarem, que o tema, a temática da primeira missa vai ser uma temática recorrente na cultura brasileira. E esse conjunto de detalhes, na verdade, é que é de vital importância quando se fala em quinhentismo, ou seja, os aspectos que acabam marcando a cultura brasileira, eles vão ser retomados por grande parte das manifestações artísticas. Isso aqui é o que a gente tem aí para vocês se ligarem quando o assunto é quinhentismo. O grande aspecto aqui é que, ao longo de um século, entre 1500 e 1600, o Brasil colônia ainda estava por se fazer. E aí, grandes grupos de criadores eram laicos, né, pessoas que não eram religiosas, e a sua obra era uma literatura preocupada em informar o europeu, gente, o que estava se descobrindo nesse continente imenso descoberto. Então, a maior parte dessas obras vão ser cartas, mas a gente também vai ter tratados descritivos, a gente vai ter, em 1570 e pouco, o primeiro tratado descritivo da história do Brasil. Quer dizer, é importante a gente perceber que o conjunto das obras que vai ser feito ao longo desse momento, ele é marcado por esse caráter de informação. São informações, são basicamente relatos da terra. Por outro lado, chegaram também diversos missionários, e grande parte desses missionários pertencia à companhia dos jesuítas, os jesuítas lá que tinham sido criados pela igreja, gente, para combater o protestantismo, tá? Então eram missionários cuja a carga era justamente viajar mundo afora, levando a palavra do Senhor. Então a ideia dos jesuítas era catequizar os indígenas. Ora, como a gente tinha a dificuldade toda de conversar com o indígena, estabelecer o contato com o indígena, essa primeira dificuldade vai ser superada com os jesuítas, que vão escrever músicas, vão escrever poemas, vão escrever teatro, e através dessa arte eles conseguem a obra de catequizar o indígena. Os quatro grandes nomes que a gente tem aí: o primeiro, Pero Vaz de Caminha, autor da carta de Pero Vaz de Caminha, nossa certidão de nascimento literária; outro, Pero de Magalhães e Gandalf. Esse cara era amigo do Camões, viu, galera? Era amigo do poeta Camões lá, e o Pero Magalhães de Gandalf vai escrever a primeira história do Brasil. E aqui a gente tem dois jesuítas importantíssimos, o Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta. Os dois, em parceria, inclusive, foram os responsáveis pela fundação da cidade de São Paulo. Então isso é o que a gente estuda aqui, ó. Nesse momento, eu queria chamar a atenção de vocês para algumas características que frequentemente vão aparecer nas questões de uma maneira geral. Primeira coisa que vocês têm que se ligar: são textos de europeus para europeus, gente. Então não tem aquela preocupação artística assim, tá? São relatos geográficos, a promessa de bens da Terra Nova, a fertilidade da Terra Nova. Essa visão, obviamente, é uma visão toda ela eurocêntrica. E grande parte dos caras que chegaram aqui e escreveram cartas, relatos, tratados descritivos, história do Brasil, eram os cronistas viajantes, tá? A função desses textos é muito mais utilitária. A ideia é dizer para o rei: é o rei, aqui tem isso, aqui tem aquilo, e assim por diante. Já a literatura de formação, a literatura produzida pelos jesuítas, é uma literatura com o fundamento, a intenção, a função também utilitária de catequizar os indígenas. Então, literatura de informação para informar e literatura de
formação para catequizar os indígenas. A grande expressão aqui é justamente o jesuíta José de Anchieta, que chegou a receber o apelido de o apóstolo do Brasil. Então, esse conjunto de textos é o que a gente chama de textos do quinhentismo brasileiro, né? Aqui a gente tem uma imagem da carta do Pero Vaz de Caminha, e essa carta do Pero Vaz de Caminha é importante a gente perceber, ela é a grande expressão, ela é o grande aspecto marcante aí, pessoal, de 1500, considerado a nossa certidão de nascimento. Então, em 1500, o Pero Vaz de Caminha escreve a sua carta de achamento, e essa literatura de informação acaba sendo a literatura. Aqui está escrito formação, mas deleta aqui, tá, galerinha? É informação. Ela acaba sendo a nossa certidão de nascimento. Primeiro texto aqui redigido. Diz a lenda que outros dois foram redigidos, mas o que sobrou mesmo foi a carta de achamento do Pero Vaz de Caminha de 1500. Então nota, né, gente, que é um conjunto de textos bem caracterizado com esse aspecto marcadamente, esse tipo de aspecto aí que é o fundamental para vocês se ligarem, né? São relatos, o cara chega na Terra Nova, ele vai mandar para o rei as notícias dessa Terra Nova, e adivinha, de um lado as grandes perspectivas econômicas que a Terra apresentava, tinha água pura, tinha pau-brasil e tal, mas por outro lado, na mesma carta o Pero Vaz de Caminha já diz, olha, o rei, talvez a grande contribuição, a grande colaboração que nós podemos deixar, que Portugal pode deixar nessa terra, é justamente a ideia de deixar transformar esses indígenas em fiéis seguidores do cristianismo. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para os trechos da carta, são trechos de caráter documental, já desde o início o Pero Vaz de Caminha diz ao Dom Manuel, tome vossa alteza minha ignorância por boa vontade, creia como certo que não hei de pôr aqui mais que aquilo que vi me pareceu nem para aformosear, nem para embelezar e nem para enfeiar a terra, ou seja, o caráter documental, o caráter objetivo da carta já vem desde o primeiro momento. Aqui um pedacinho no qual aparece uma descrição dos indígenas. Traziam alguns deles uns ouriços verdes de árvores, que na cor quase queriam parecer de castanheiros, apenas eram mais pequenos, e os mesmos eram cheios de grãos vermelhos, pequenos, que esmagando-os entre os dedos faziam tintura muito vermelha, daqueles andavam tintos, e quanto se mais molhava, tanto mais vermelhos ficavam. Então os portugueses descobrindo uma das riquezas da terra, né, a tinta vermelha do pau-brasil. Um outro detalhe da carta também diz respeito justamente à fertilidade da terra, e vocês sabemos que ele estava atrás de grana, os portugueses queriam grana, e o Pero Vaz de Caminha diz, olha, querendo se aproveitá-la, essa terra, dar-se-á nela tudo que por bem for. O melhor fruto que nela se pode fazer, no entanto, será salvar essa gente. Salvar essa gente, galera, é justamente transformá-los em seguidores do cristianismo, tá? Então, nota que a gente tem aí claramente expresso esse caráter documental em textos descritivos, frequentemente se descreve a flora, a fauna, os nativos, tudo atrás de uma objetividade, de uma clareza imensa, que era o que o rei lá cobrava desses viajantes, tá? Por outro lado, em 1576, esse Pero Magalhães e Gândavo aqui, que é aquele amigo de Camões que eu falei para vocês, escreve a primeira história do Brasil. Na verdade, é um tratado descritivo contando sobre aspectos do descobrimento, mas também deixando bem clara a ideia de que o Brasil era uma pátria a ser desbravada, né? E aqui a gente tem uma figura dele, que é a grande figura do jesuitismo brasileiro, ele é um espanhol, né? O glorioso José de Anchieta, eu queria lembrá-los, ele vem para o Brasil bem jovem, passa grande parte da vida dele aqui no Brasil, e no Brasil faz um trabalho excepcional, tá? Primeiro detalhe, ter sido conhecido, ficado conhecido como o apóstolo do Brasil.
eu queria lembrar vocês que há algumas décadas aí o João Paulo II acabou selecionando, né, entrando com o processo de santificação, né, tornou-se beato, alguma coisa do gênero, mas é importante a gente sacar que o José de Anchieta é uma figura lendária da Igreja Católica. Um outro detalhe igualmente importante é que grande parte do trabalho dos jesuítas, assim como do trabalho do Anchieta, vai se traduzir em uma série de cartas. Aqui, carta ao Padre Geral, uma espécie de relatório também, gente, ó, que ele manda em 1560, falando: há tão poucas coisas dignas de se escrever que não sei que escreva, porque se escrever a vossa paternidade, que haja muitos dos Brasis, Brasis era como eles chamavam os indígenas, ó, convertidos, enganar-se-á a sua esperança, porque os adultos a quem os maus costumes de seus pais têm convertido em natureza cerram os ouvidos para não ouvir a palavra da salvação. Nota que é ele conversando sobre a dificuldade de converter esses indígenas. Aqui já a gente tem um pedacinho de um teatro que é a peça mais famosa dela, galera, o Alto dele. Aliás, né, é a peça mais famosa do teatro do glorioso José de Anchieta, é a peça Alto de São Lourenço, alto, peça religiosa, e notem aqui tem um personagem, né, esse personagem é a ideia de que um personagem que é um dos demônios, ó, um dos demônios, diz o seguinte: esta virtude estrangeira me irrita sobremaneira, quem a teria trazido com seus hábitos polidos, estragando a terra inteira? Só eu permaneço nesta aldeia como chefe guardião, minha lei é a inspiração, que lhe dou daqui vou longe visitar outro torrão. É o demônio dizendo que tem que ir embora porque os estrangeiros trouxeram a virtude. Ora, que virtude era essa? A virtude da religião. Tá? Não se esqueçam que o José de Anchieta, ao lado do Manuel da Nóbrega, foi o responsável pela fundação da cidade de São Paulo. Eles fundavam uns colégios, galerinha, e depois, ao redor desses colégios, começavam a surgir as cidades. No caso do Manuel da Nóbrega, ele ajudou o Anchieta na fundação do colégio, e aí a gente tem esse caráter aí muito marcante, importantíssimo do trabalho desses grandes primeiros jesuítas que aqui aportaram e que, ao lado dos portugueses, foram responsáveis por esse processo de colonização. Em geral, é isso aí o que falam para vocês sobre o quinhentismo. Eu queria chamar a atenção de vocês para um outro detalhe igualmente importante, gente. Eu tenho uma videoaula mais completa ainda no meu canal, se vocês quiserem, procura no YouTube lá, Professor Deschamps, tá certo? Que é nós na fita e os boy no DVD, gorizada, com esse quinhentismo aí, era isso. Um abraço forte, não se esqueçam de fazer as tarefas, eu vou deixar as tarefas lá para vocês fazerem, hein? Tá bom? Um abraço forte e até a próxima!